vamos falar sobre a ligação química. O que são ligações químicas, né? As ligações químicas são a forma como os elementos eles fazem para que eles adquiram estabilidade, originando assim uma grande quantidade de compostos e com características diferentes. Mas de onde vem essa estabilidade, essa ideia de estabilidade? Ela vem da observação de que átomos com 8 elétrons na última camada, na camada de valência, ou 2, né, elétrons semelhantes aos gases nobres, eles são estáveis. Então, observou que esse grupo aqui, que é o grupo 18, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, rondônio, eles são elementos altamente estáveis. E observou também que esses elementos, por exemplo, o hélio é o elemento aqui que tem 2 elétrons na última camada. Os demais, eles apresentam 8 elétrons na sua última camada de valência. E isso dá a eles uma característica de estabilidade. Então, através de pesquisas, observou-se que os demais elementos da tabela periódica, eles se ligam eles se ligam de forma que eles possam adquirir essa estabilidade. Então, com isso, você tem a estabilidade dos elementos a partir do momento que eles têm 2 ou 8 elétrons na última camada. Certo? Então, se a gente observar a configuração eletrônica dos gases nobres, nós vamos ver esse fato com mais clareza. Por exemplo, lá o hélio aqui, que é o primeiro gás nobre, ele tem 2 elétrons. E os demais, se você soma aqui 2 com 6, todos eles vão ter 8 elétrons na última camada. Informações. Vemos que tem alguns elementos que compartilham seus elétrons para formar ligação, algumas ligações, né? E aí a gente vai ver qual seria esse tipo de ligação. Então, a gente pode observar que alguns elementos, eles compartilham elétrons, e outros simplesmente doam elétrons, né? Através da doação de elétrons, você tem a formação de algumas ligações. Mas aí, a gente tem a separação devido a isso, em ligação do tipo iônica, ligação covalente e ligação metálica. Mas será que todas essas ligações, elas, primeiro, obedecem à regra do octeto? Primeiramente, não. A ligação iônica e a ligação covalente, elas vão seguir a regra do octeto. No entanto, a ligação metálica, não. Ela vai ter uma logística diferente que a gente vai discutir em breve. Mas vem a pergunta, né? Será que todos os elementos devem ter 8 ou 2 elétrons na última camada para se estabilizar? A resposta não. Existe duas classes, que são os elementos que são estáveis com menos de 8 elétrons, né? Que são chamados, que ocorre uma contração ali dos orbitais, então a contração do octeto é mais comum de acontecer nos elementos do segundo período. Aí, como exemplo, a gente tem aqui o berílio, que se torna mais estável com 4 elétrons, doados ou compartilhados, não é mais comum do berílio uma ligação covalente. E o boro e o alumínio, que podem se estabilizar com 6 elétrons na camada de valência. Esse processo é um processo de contração do octeto. Aí você pega aqui, por exemplo, berílio ligado ao flúor. Se você contar aqui em volta do berílio, você tem 1, 2, 3, 4. Então, o BeCl2 é um elemento estável, porque o berílio só precisa de 4 elétrons na última camada para se estabilizar.
Você pega também o AlF3, você conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse elemento também, né, essa fórmula química aqui, também está estável, pois o alumínio tem seus 8 elétrons e o flúor a gente pode fazer a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele não está na exceção da estabilidade com 8 elétrons, ele estabiliza com 8. Temos também a expansão do octeto, e nesse lugar a gente tem destaque elementos como enxofre e fósforo, né? O fósforo e o enxofre. O fósforo ele pode estabilizar com 10 elétrons e o enxofre pode se estabilizar até com 12 elétrons. Aí, por exemplo, aqui a gente tem o ácido fosfórico, forma estrutural, e se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele está estável, os elementos ligados a ele também estão estáveis, então tudo certo. Aqui o enxofre, por exemplo, no SO2 a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui também vai ter 12. Então, o fósforo e o enxofre são casos de expansão do octeto, onde acontece com elementos a partir do terceiro período, que tem o orbital D disponível para fazer a ligação, né? Se faz a distribuição eletrônica, começa a surgir o subnível 3D, né? A partir do terceiro período. Então, lá a gente tem um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 3D10. Então, os elementos do terceiro período ocorre a expansão do octeto, porque ele já tem orbitais D que podem ser utilizados na ligação. E aí a gente vai estudar os tipos de ligação. O primeiro deles, ligação do tipo iônica. Essa ligação acontece onde você tem a transferência de elétrons de metal para metal. Basicamente, eu estou falando dos elementos aqui em laranja, aqui na tabela periódica, né? A partir desse azul aqui um pouco mais escuro, alumínio, galho, estanho, bismuto e o polônio, é onde você tem a divisão. Então, à esquerda, que são todos metais, depois dessa divisão de boro, silício, germânio, arsênio, antimônio e telúrio, para o lado direito você tem o ametal, os ametais, então ligação onde envolve metal e não metal ou ametal, você tem uma ligação do tipo iônico, onde ocorre transferência de elétrons. De quem? Os metais, eles têm normalmente, como a gente pôde ver na tabela periódica, elétrons na camada de valência. Se eu pego o sódio, por exemplo, o sódio pertence ao grupo 1, então ele tem um elétron na última camada, e faço uma ligação com o oxigênio, por exemplo, o oxigênio tem 6 elétrons. Então, o oxigênio ele vai precisar de 2 elétrons para estabilizar. O sódio vai doar esse elétron. E aí eu preciso de 2 sódios para estabilizar um oxigênio. Então, eu formaria aqui, no caso, o Na2O, né? Onde eu tenho 2 sódios doando cada um dos seus elétrons para o oxigênio. E aí, um tipo de ligação muito conhecido é entre o sódio e o cloro, né? O sódio tem 11 elétrons no número atômico dele e o cloro tem 17. Na camada de valência do sódio tem um elétronzinho aqui e do cloro tem 7 elétrons aqui. E o que acontece? O metal doa para o ametal. Então, o cloro, ele vai doar, o sódio vai doar para o cloro aqui, né? Então, a gente vai ter doação de elétrons ali. Deixa eu apagar aqui. Apagar de novo para fazer aqui. Então, o sódio, ele vai doar aquele elétronzinho na camada de valência dele, ele vai doar para o cloro.
e a partir do momento que ele doa, ele perde uma camada, mas essa outra camada que ele fica aqui tem 8 elétrons, então ele fica estável. Então, isso que acontece, ele forma cátion e o cloro, como recebe o elétron, forma ânion. Então, a gente tem a formação aqui do Na+, e Cl-, que pode ser representado como Na+, Cl-, assim, ou simplesmente é NaCl. O alumínio, se eu olho lá na tabela periódica, o alumínio ele está lá no grupo 13 aqui, ele está aqui, ó. Então, ele tem 3 elétrons na sua última camada, ele se liga ao flúor, por exemplo, o flúor está aqui no grupo 17, né? Então, ele tem 7, cada flúor precisa de um elétron para se estabilizar, e o alumínio tem 3, então ele vai doar para 3 flúores diferentes. Então, cada eletrãozinho é doado para um flúor, e aí a gente tem a formação do Al3+, a partir do momento que doa os 3 elétrons, e do F-. Então, a fórmula dessa estrutura seria o AlF3. Mesma coisa entre o alumínio e o enxofre, se a gente olha na tabela periódica. O alumínio está no grupo, como eu já falei, no grupo 13, e o enxofre ali no grupo dos calcogênios, que é o grupo 16. O alumínio tem 3 elétrons, o enxofre tem 6. Então, o enxofre precisa receber 2 e o alumínio tem 3 para doar. Então, vai doar 2 para cá, aí 1 para cá, outro para cá e 2 para o lado de cá. Então, a gente vai ter o Al 3 mais 2Al e 2S, 2 menos 3. Então, a gente vai ter o Al2. A fórmula desse composto seria Al2S3, certo? Quais são as propriedades da ligação iônica? A ligação iônica ela apresenta estrutura formada por um retículo cristalino. O que seria um retículo cristalino? Por exemplo, se a gente pega um NaCl, cada ponto aqui, ó, por exemplo, eu tenho Cl aqui, eu tenho um Na aqui, eu tenho Cl aqui, eu tenho um Na aqui. E aí vai formando retículos cristalinos ao longo de toda a sua microestrutura. Eles são sólidos a temperatura ambiente, aí a gente tem o cloreto de césio, o sulfeto de zinco e o fluoreto de cálcio como exemplo, né? Eles são sólidos. Eles apresentam dureza, eles são um material considerado duro, baixa tenacidade, está relacionado com a força externa provocar uma força no material para ver até o quanto ele é capaz. Por exemplo, os compostos iônicos a gente diz que eles são tenazes, porque cristais, por exemplo, podem ser quebrados facilmente quando sofrem a ação dessa força externa. Então, eles têm uma baixa tenacidade. Ponto de fusão e ponto de ebulição, na sua maioria, eles possuem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, como a gente pode perceber aqui. A gente tem um ponto de fusão, a gente tem passagem do sólido para o líquido, e ponto de ebulição, passagem do líquido para o gasoso, e aí o menor aqui é na faixa de 636 e o ponto de ebulição de 1300. Então, é uma temperatura considerada alta que os compostos iônicos têm. Eles conduzem eletricidade em solução aquosa através de um processo chamado de dissociação iônica. O que seria a dissociação iônica? A dissociação iônica, ela nada mais é do que a capacidade de um composto de ligação iônica se separar, porque ele já tem um cátion, um ânion ali na sua estrutura. Quando você coloca em água, ele separa em cátion e ânion. E por ter essa separação e em torno dele vai ter água, ele tem a capacidade de conduzir eletricidade quando está em solução aquosa. As ligações covalentes tem que lembrar compartilhamento, ela ocorre em elementos que têm alta eletronegatividade, ou seja, aqueles elementos mais
à direita da tabela periódica e também o hidrogênio. Então, ela vai acontecer sempre entre a metal e a metal, hidrogênio e a metal, hidrogênio e hidrogênio. E aí aqui a gente tem a tabelinha periódica, então a gente vai estar falando dos elementos aqui do cantinho, mais o hidrogênio. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, ó, cloro com cloro forma uma ligação covalente, nitrogênio e nitrogênio, a própria água, e aí a gente tem as diferentes fórmulas, formas como esses compostos se ligam, através da fórmula de eletrônica de Lewis, onde você usa símbolos, bolinhas, xizinhos, para representar os elétrons ali da camada de valência e aqueles que estão formando ligação, e a forma estrutural plana, que é aquela forma com um traço. Como forma de melhorar, assim, saber, né, o que cada elemento tem como característica, trouxe aqui uma tabelinha onde você tem o número de camada de valência de cada elemento. Lógico que você, em posse de uma tabela periódica, você pode ver quais seriam os elementos. Por exemplo, o hidrogênio tem um elétron na camada de valência, ele recebe ou compartilha um elétron e se estabiliza com dois. O berílio tem 2 na camada de valência, precisa de mais 2, e assim sucessivamente. Isso aqui é a forma de facilitar. Mas, como já foi dito, a gente pode também olhar pela tabela periódica. Os princípios da ligação covalente. A ligação covalente nada mais é que uma ligação de compartilhamento de elétrons. E como é que ela ocorre? Aqui a gente tem 2 hidrogênios, cada hidrogênio tem um elétron simbolizado pela essa bolinha azul aqui, e o outro hidrogênio com essa bolinha azul. Ambos precisam de mais um elétron para se estabilizar. Então, ao invés de doar, né, eles compartilham. E esse elétron passa a ser, por exemplo, esse aqui passa a ser da nuvem eletrônica desse, e esse passa a ser da nuvem eletrônica dele. Então, na hora que a gente conta, a gente fala que cada hidrogênio ali tem 2 elétrons sendo compartilhados na sua nuvem eletrônica. E aí nós temos 2 tipos de ligações covalentes. A ligação covalente normal, que é formada pelo compartilhamento de elétrons nos 2 átomos. Por exemplo, aqui eu tenho o cloro com o cloro, ambos os cloros têm 7 elétrons na última camada, eles estão no grupo 17, e aí quando eles formam ligação, eles têm aqui o compartilhamento de elétrons, e aí a gente tem 2 elétrons aqui fazendo parte de ambas as nuvens eletrônicas. Então, esse compartilhamento de elétron, um elétron veio de um cloro e o outro elétron veio de um cloro. Esse tipo de ligação é chamada de ligação covalente normal. No entanto, a gente tem a ligação covalente dativa, é aquela ligação onde somente um elemento compartilha seus elétrons. Vamos ver aqui no SO3. O enxofre é um elemento lá dos calcogênios, ele tem 6 elétrons. E o oxigênio também é dos calcogênios, possui 6 elétrons. E aí a gente determina que o átomo central do enxofre, do SO3, aquele que tem menor quantidade, é o enxofre. Então, o enxofre forma uma ligação onde ele compartilha e o oxigênio compartilha, né, formando uma ligação que a gente chama de dupla aqui. Aí, se eu vou contar os elétrons do enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele está estável. Ele não poderia mais formar ligação. No entanto, se ele compartilhar, só ele compartilhar os seus elétrons com esse oxigênio, ele não doou, ele apenas compartilhou. Ele pode formar outros compostos. Então, aqui a gente tem, por exemplo, quando a gente vai contar os elétrons do oxigênio, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, formou a ligação covalente. A mesma coisa vai formar para o lado de cá. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eles todos estáveis. Então, a ligação covalente dativa ela vai formar a partir do momento que o átomo central se estabiliza com os elétrons, aí as próximas ligações que ele vai fazer é só ele compartilhando. Fórmula molecular, estrutura de Lewis e fórmula estrutural. Fórmula molecular é você indicar quantos elementos há em um átomo. Existe 2 hidrogênios e um oxigênio na fórmula da água. Fórmula estrutural é eu mostrar a ligação apenas.
com traços, né? Ligação simples, um traço, ligação dupla, 2 traços, ligação tripla, 3 traços. Fórmula eletrônica de Lewis é mostrar os elétrons. Pode vir com essa contornado aqui ou não, né? Aqui eu estou mostrando o elétron do hidrogênio e os 6 elétrons que estão no oxigênio e os elétrons compartilhados aqui também. A ligação metálica, ela acontece entre os metais, tá? Elas ocorrem entre esses elementos que estão em laranja na tabela periódica. Vai acontecer entre metais somente. Então, a ligação metálica, ela segue uma regra um pouquinho diferente. Ela não segue a regra do octeto, né? Ela segue algo chamado mar de elétrons ou nuvem de elétrons. Em metais, né, nós temos elementos com poucos elétrons na camada de valência, então eles têm muitos elétrons livres na última camada. E aí, quando eles se juntam para formar uma ligação, esses elétrons livres, eles ficam em movimento em torno dos elementos aqui, e isso traz, como está mostrando aqui, isso traz estabilidade para o átomo, né? Então, devido a isso, a gente vai ter uma estabilidade maior aqui. E aí, isso dá aos compostos metálicos algumas características, como a condutibilidade, maleabilidade, ductibilidade. Esses elementos correspondem ao aglomerado de nuvens e mares de elétrons, eles têm retículos cristalinos, e aí uma característica, uma classe importante das ligações metálicas, as ligas metálicas, que é o conjunto de metais que ligam ali, formando alguns produtos muito conhecidos pela nosso dia a dia. Por exemplo, o aço. Ele é formado de ferro, carbono, silício, enxofre e oxigênio. Ele tem 98,5% de ferro. Carbono, silício, enxofre e oxigênio não são elementos metálicos, mas devido à sua quantidade de ferro, ele é considerado uma liga metálica. Nós temos também o aço inox, que é o aço aqui, essa composição, mais o cromo e o níquel, e aí a gente tem os produtos inox sendo formados. Ouro 18 quilates é uma liga de ouro e prata e cobre, e aí a gente tem, por exemplo, os cordões, as alianças de ouro sendo formadas, né? Essa liga metálica, ela tem um alto poder econômico, ela tem um brilho, dureza, e que dá uma durabilidade às joias. O bronze é uma mistura de cobre e estanho, e você tem aí, ela é resistente aos desgastes, usada na produção de sinos, medalhas, moedas, como estão aqui identificadas. O latão, que é uma mistura de cobre e zinco utilizado para fazer instrumentos musicais, além disso, máquinas, produção de tubos, armas e torneiras. As amálgamas, que é uma mistura de prata, estanho, cobre e mercúrio, ela é esses negocinhos, esse metalzinho que é colocado no dente. A solda é uma mistura de chumbo e estanho. O mangalho é uma mistura de alumínio